Queridos alunos, uma boa tarde. Vamos dar início à nossa aulinha virtual. Espero que estejam todos bem, com saúde e que Deus possa abençoar cada lar, cada família. Quero agradecer pela parceria entre a família e a tia Mazé. Estou muito feliz, muito contente com a nossa amizade, com o nosso carinho, certo? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bem? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje com as disciplinas de ciências, produção de texto e artes, né? São as disciplinas que vamos ver hoje com os conteúdos de cada um, ok? Vamos lá, vamos começar por ciências. Em ciências, vamos dar início na página 71 com o conteúdo Como se reproduzem as plantas. A gente viu anteriormente as partes das plantas, não é? Que são raiz, folhas, semente, caule, frutos e flores. Agora vamos estudar como elas se reproduzem, como surge uma nova plantinha, de qual maneira, por onde, de qual forma, né? Aqui o texto fala, na página 71, ele nos ensina que, para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como, por exemplo, por meio de semente ou por meio de estacas. Então, as plantas, elas podem se desenvolver por esses dois meios, por essas duas origens, pela reprodução com sementes ou pela reprodução com estacas. Vamos ver por semente. Desenvolve-se a partir das flores. Não é? Então, através da semente, nascem as flores e as plantas se reproduzem. Como elas nascem? O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que permite se desenvolver, originando uma nova planta. Então, a partir daí, da germinação da planta, nasce outra plantinha e ela se reproduz, né? Formando uma nova planta. Há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levados para outros lugares, tanto pelo vento ou pela chuva, quanto por animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Então, se aquela semente ela cai em diversos lugares, tanto levada pelo vento, como pela chuva ou pelos animais, dali a área sendo uma área propícia, nasce uma nova planta, certo? Então, para essa semente germinar, é preciso espaço, água e temperatura ideal, terra fértil, aquela terra boa, né? E estar sadia e inteira, certo? Esse é na página 71. Agora vamos para a página 72. Na página 72, dando continuidade à reprodução por semente, diz assim: na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe, existe fruto que possui muitas sementes. Como nós estamos vendo aqui na gravura, não é? Alguns exemplos de frutos onde tem bastante sementes, que no caso é a goiaba,
a laranja, a pinha, não é? Outros têm apenas uma semente, que chamamos de caroço, como vemos exemplo aqui, não é? De abacate, de jaca, que só tem uma semente. As sementes podem ter várias formas, cores e texturas. Há sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que serve de alimentos. Então, a semente que serve para nos alimentar e ela tem cores diferentes, como texturas diferentes. Essa é a reprodução por semente. Agora vamos ver a reprodução por estacas. Estacas são galhos da planta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Veja as imagens, não é? Então a gente está vendo aqui diversas imagens onde a menininha está aguando e plantando essa plantinha através das estacas. E dali nascem as rosas. A estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta e colocá-lo em um solo com condições ideais. Depois é só separar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estaca não depende da formação das flores. Então, a gente vê que há uma diferença entre a reprodução da semente, que é através de semente, e a reprodução por estacas, que é através de um galho de uma planta adulta e um solo com condições ideais, ok? Essa é a diferença. Dando continuidade, vamos para a página 73. Na página 73, diz o seguinte: outras formas de reprodução. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, caule e suas raízes. Então, aqui existe outra forma de reprodução, né? Vimos que há pela semente, vimos que há pela estaca, agora vamos ver através das folhas, do caule e das raízes. Observe, a bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. Então, a gente está vendo aqui no livro a gravura de como a bananeira se desenvolve. Se desenvolve a partir de um caule e cresce embaixo do solo. Daí surge a folha e as raízes. Vemos outros exemplos aqui no livro, os brotos que surgem nas batatas são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis, consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Então, esse aqui é outro tipo de reprodução através dos brotos, certo? Dando continuidade, vamos agora para a página 74, onde vamos fazer as atividades, né? Página 74 e 75. Vamos para 74. Questão 1. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler as frasezinhas. Se as frases forem corretas, você coloca V. Se elas forem falsas, você coloca F. Questão 2. Escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável e dar frutos. Então, você vai... O que a plantinha precisa para crescer saudável? Aí você vai lá no textinho e pesquisa
e coloca a respostinha aqui, não é? Quais são as etapas, quais são, o que ela precisa para ela crescer saudável, né? A gente sabe que a planta sempre precisa de quê? De água, de quê? De ar e assim sucessivamente. Que isso aí vocês vão procurar a respostinha. Tia não pode agora dar a resposta, né? Vocês vão ter que procurar lá, bem legalzinho lá no textinho, certo? Leiam e releiam várias vezes, pois é muito bom para praticar a leitura, ok? 3. Numere as imagens de acordo com as etapas de desenvolvimento da semente. Conforme vocês viram lá no textinho e tia explicou, vocês vão enumerar conforme as etapas de cada figura que vocês estão vendo, certo? Aí vem a página 75, dando continuidade à atividade. Escreva o nome do fruto com uma semente e frutos com várias sementes. Questão 5. Ordene as sílabas e descubra 2 modos de reprodução das plantas. Aí vocês vão ver qual os 2 modos que a planta pode se reproduzir. Questão 6. Responda as perguntas abaixo. Letra A. O que é preciso para a semente germinar? Letrinha B. Como as estacas podem ser feitas? Questão 7. Desenhe nos quadros abaixo exemplo de planta que se desenvolve a partir de sementes e de estacas, ok? Essa foi a nossa aulinha de ciências e terminamos a parte de ciências. Agora vamos para artes, né? Em arte, a gente está estudando cores quentes e cores frias. Mais uma parte das cores, vamos hoje para a página 30, onde vamos falar harmonia policromática. Preste atenção na imagem abaixo. Preste bem atenção nessa imagem, né? Nessa imagem, a gente tá vendo bastante colorido, né? Bastante casas coloridas. Vamos ler o textinho? Nessa imagem, podemos ver muitas cores juntas, em uma perfeita harmonia. Quando empregamos muitas cores no mesmo trabalho, formando um todo agradável, estamos realizando uma policromia, pois significa muitos, vários, cronia significa cor, não é? Então, nessa imagem, como eu disse a vocês, a gente tá vendo bastante colorido, não é isso? Isso se dá o nome de policromia. Aí, o que é que vocês vão fazer nessa atividade abaixo? Vamos realizar um desenho com harmonia e pintá-lo com diversas cores. Crie seu trabalho no espaço abaixo. Então, vocês vão criar um desenho bem bonito e bem colorido, né? Onde você vai usar a harmonia das cores. Quanto mais colorido, mais perfeito fica o desenho, certo? Essa é a atividadezinha de arte e a parte de artes, né? Da página 30, certo? Vamos agora dar continuidade à nossa aulinha. Encerramos a parte de artes. Agora vamos para o livrinho de produção de texto, né? Vamos agora para a produção de texto. Nós vimos durante essas fases várias produções de texto, né? Vários gêneros. Vimos o gênero convite, não é? Vimos o gênero rótulo,
Hoje nós vamos estudar o gênero não verbal, da página 18, né? Gênero não verbal, da página 18. Observe as imagens abaixo. Vocês estão vendo várias imagens aí, não é? Cada imagem, ela representa algo. Cada imagem dessa que vocês estão vendo, ela está representando alguma coisa. Embaixo, depois das imagens, diz o seguinte: uma mensagem pode ser transmitida de duas maneiras: com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal. O que é comunicação verbal? É estabelecida por meio da fala ou da escrita, não é? Então, a comunicação verbal, ela sempre vem escrita, é chamada a comunicação verbal. A comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, sons, cores e etc. Então, é o que vimos aqui nessas imagens aqui, não é? Aqui não tem nada escrito. Aqui nós temos o que? Imagens. Então, esse texto aqui, que ele é composto só de imagens, ele é chamado não verbal. O texto que é composto por fala ou escrita é chamado verbal, certo? Dando continuidade na página 19, diz o seguinte: a comunicação não verbal é transmitida não somente para informar o leitor, mas também em obras de arte. Por exemplo, para transmitir uma mensagem e talvez promover reflexão de quem a vê. No caso das pinturas, é possível interpretar a mensagem transmitida observando as cores usadas e o tema retratado. No que diz respeito à música, os instrumentos e a entonação também revelam bastante sobre o que se deseja causar quem ouve. Veja as pinturas a seguir. Então, o texto não verbal, muitas vezes ele é transmitido não somente para informar ao leitor, a pessoa que está lendo, mas também em obras de arte. Ele pode ser transmitido através de cores e o tema retratado no que diz a respeito à música, os instrumentos e a entonação também revelam sobre o que se deseja causar a quem ouve. Então, vemos aí dois exemplos, né, de pinturas onde está transmitindo alguma coisa, não é isso? Onde aqui, como a gente está vendo, aqui revela música, não é? Agora, junto com seus colegas e o professor, debata a respeito da imagem, se as cores usadas, os desenhos presentes e as posturas dos personagens influenciam a sua leitura. Então, vejam só, aqui a gente vê que a partir da imagem, a partir das cores, a partir do modelo da figura, pode representar alguma coisa, né? Pode, assim, influenciar a leitura, chamar a atenção para que o leitor tenha a curiosidade de saber e de ler o que está acontecendo ali. Então, o texto não verbal, ele pode muitas vezes nos chamar a atenção para que a gente possa produzir o que aquela figura quer dizer, certo? Aí temos ao lado aqui a atividade. Primeiro, marque apenas a alternativa que apresenta uso de linguagem não verbal, não é? Aquele textinho
que não tem nada escrito. Ele é transmitido através de imagens, de símbolos. Então, vocês vão ver qual dessas alternativas transmite isso, né? Transmite o texto não verbal. Dando continuidade ainda, vamos para a questão 2 da página 20, que diz assim: que mensagem você acha que as imagens abaixo transmitem? Então, nós estamos vendo aqui 4 imagens. Cada imagem dessa representa alguma coisa. O que é que vocês acham que essas imagens podem transmitir? O que é que elas estão transmitindo? Qual a mensagem? Aí você vai escrever na linha de baixo, certo? De cada imagem. Na página 21, questão 3, diz assim: a tirinha abaixo não usa linguagem verbal, ou seja, não tem texto. Vocês estão observando que só existem imagens, figuras. Presta atenção às cenas e às expressões dos personagens e inspira nela a linguagem verbal. Então, o que é que está acontecendo aqui? Aí você vai usar um pequeno textinho dizendo o que é que está acontecendo nessas imagens. O que é que está acontecendo na personagem da imagem. E vão escrever aqui embaixo, certo? Aí diz assim, questão 4. Pesquise e cole no espaço abaixo exemplos de uso da linguagem não verbal. Então, você vai procurar um textinho que seja não verbal e vai fazer aqui o exemplo desse textinho, né? Você vai pesquisar e colar, certo? Essa foi a nossa atividade de produção de texto, ok? Então, terminamos a nossa aulinha de hoje. Tenham uma boa tarde. Estou com saudade de cada um de vocês. Um beijo. Façam tudo direitinho, com carinho. Preste atenção à letrinha, não é? Fazer tudo na linha. Sempre que for começar uma frase, sempre com letra maiúscula, né? Como tia sempre dizia a vocês. Nome de pessoas, letra maiúscula. Quando for fazer alguma atividadezinha no caderno, o nome da escola, o nome da tia, o de vocês, letra maiúscula, né? Obedecendo sempre a linha do caderno, como tia sempre dizia a vocês, certo? Não deixe passar daquela linha horizontal, onde tem lá no caderninho que tia sempre mostrou a vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com a graça de Deus. Um beijo a todos.